O Osmar, ele pegou o clube pior do que o Duílio pegou do Andrés. Olha só o nível da coisa. E eu perguntei, antes de eu falar, tudo que eu falo aqui, antes eu consulto, eu converso para não vir aqui falar bobagem. Falei, perguntei para uma determinada pessoa, podemos dizer que o Osmar pegou o clube pior do que o Duílio pegou no Andrés? Ele falou, pode dizer, pode dizer. O Osmar pegou o clube pior do que o Duílio. Não à toa caiu o sábado. O Augusto, o Belo, ele arrebentou com o Corinthians. A coisa é muito pior do que a gente imagina e do que a gente tem conhecimento. Arrebentou. Montagem do elenco, vamos ficar restrito aqui ao futebol. Um elenco, Belo, é mal montado, Marco de Belo Júnior. Muito mal montado, muito mal Mal montado. montado, Foi mal montado no desequilibrado. início do ano, no início do governo do Augusto Melo, no início do mandato do Augusto Melo, com a chegada do Félix Torres, com a chegada do Diego Palacios, com a chegada do Mateuzinho, todos muito acima do que valem. Ah, o Mateuzinho tá jogando bem, mas foi contratado acima do que vale. O Félix Torres, contratado acima do que vale. O Palacios, acima do que vale. Quem mais que chegou no começo do ano passado, contratado pelo... ainda na época do Rubão? O Garro, beleza. O Garro, bela contratação do Garro. Tem que elogiar, tem que elogiar. Héctor Hernandes, pelo amor de Deus, né? Héctor Hernandes, não precisa nem falar. Não preciso citar, ele já fala por si só. Quem mais que chegou? O Carrijo chegou depois. Assim como tá O Martínez Rojas. chegou depois. Tem lá, pista na Assim FIFA, como vai o Rojas. estourar isso aí. O Rojas lá de trás, né? Que foi contratado pelo Duílio, mas quem fez a cagada foi o Augusto e o seu financeiro, de ter colocado que se atrasasse um dia ele poderia romper o contrato. Aliás, Silvinho, o Corinthians não tem os 33 milhões de reais para pagar ao Félix Torres. Não tem. Esse dinheiro não existe, tá? A questão do Garro, o Corinthians acredita que vai disputar judicialmente e acredita que dá para resolver e dá para pagar o imposto também, não é tanta coisa a questão do Garro. É aquela disputa quem paga o imposto, lembra? Se é o Tajeres que pagava o imposto da transferência ou o Corinthians que pagava o imposto. E aí o Corinthians tem o dinheiro do imposto também, se precisar pagar o imposto, o Corinthians paga. Isso aí é coisa pouca, sei lá, não chega a 1 milhão de reais. Mas quando caiu o Rojas, são 40 milhões de reais. Se o Rojas cai hoje, amanhã, depois de amanhã, passa de 33 para 73 milhões de reais, o que o Corinthians precisaria pagar à vista para se livrar de punição da FIFA. E outra, vai levar um transferban agora, quinta, sexta-feira, sei lá, vai ser essa semana, o transferban, provavelmente. Se o Santos Laguna não aceitar negociar, e eu acredito que não aceitará, vai levar um transferban. O segundo transferban, Silvinho, geralmente é por 2 janelas. O primeiro é por uma janela, o segundo é por 2 janelas e o terceiro é perda de pontos. Se um clube reincide, tá? Reincide, a primeira punição é transferban por uma janela, que seria até 2 de setembro agora. O segundo é por 2 janelas, daí seria o quê? Dezembro e metade do ano que vem. Então o Corinthians ficaria sem contratar até setembro, até dezembro, até metade do ano que vem. 1 ano e meio sem contratar. Não, 1 ano, né? 1 ano, até metade do ano que vem. Sem contratar, sem poder contratar. E o terceiro é perda de pontos. Aconteceu com o Cruzeiro. Perdeu 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, lembra? Aconteceu com o Cruzeiro isso. Porque foi a terceira vez. Então, se cair o Rojas, se cair não, porque vai cair, o Corinthians já perdeu em última instância. Quando cair a questão do Rojas, passa de 33 para 73 milhões de reais à vista. Pelo O amor de Rojas Deus, é não vai sério isso? querer negociar. O Rojas não vai querer negociar, ele está pedindo à vista. O Minha Santos nossa. Laguna, até por um milagre, pode aceitar negociar, se de repente os caras lá tiverem um bom coração e tal, pode até querer negociar. Agora o Rojas não, o Rojas quer à vista. 70 milhões o Rojas, é isso mesmo? Não, o Rojas é 40. 40. Mais 33 do Félix. Bom. Tá.
Aí passa de 33 para 73. Aí depois a gente tem que E ouvir não a se outra sabe lá quando que vai falando lá. cair. Aí depois a gente tem que ficar ouvindo a outra falando lá e a gente fica puto. Mas fazer o quê? Não paga. Tá, jogador, não paga. E outra. Nós estamos aí todo encalacrado aí com FIFA. Tem acordos, né? Porque a gente fez um acordo naquela corte, não sei do que, aqui no Brasil, né? Para pagar os parcelados lá, que o presidente do Cuiabá toda hora vinha encher o nosso saco. Corte de resolução de disputas. Corte de resolução de RD. disputa. Tem a tal da RCE, que não sai nunca também, essa RCE, não sei o que acontece. E tem que contratar jogador. E contratou. Trouxe o Vitinho. Quer E dizer, aí precisa de um olha lateral pro time. direito. Aí, se você se colocar no papel, no lugar dos outros clubes que são bem geridos, e aí não importa a forma, não vamos nem entrar no mérito particular de cada um lá, porque, mas enfim. É claro que os caras têm que falar, pô, mas esses caras não pagam ninguém, aí, pô, aí ainda tem que trazer jogador. É claro que tem que a gente ficar ouvindo, tem que ficar de orelha baixa. O Corinthians tem 11, 10, quase 12, 13 jogadores, Belo, no elenco que não servem pra nada. Se eu sou o Dorival, eu não sei se ele pode fazer isso como gestão de elenco. Não, eu não sei se ele pode fazer isso como gestão de elenco, tá? Mas Romero e Thales Magno, por exemplo, eu afastaria, falaria assim, vão treinar para tecnicamente vocês voltarem melhores. Vão ali no cantinho ali, ó. Vão treinar, nem relaciona. No Pedro R9, do Lab 9. Nem relaciona. Eu não sei se ele pode fazer isso como gestão de elenco, se ele não perderia o elenco. Mas eles mereciam os dois. Thales não deveria nem pensar em colocar ele como titular, mas nem pensar, velho. Nem pensar. Marcelo Amaral, não quero jogador da base, só dei exemplo. Afinal, base no Corinthians tem que começar em times pequenos, depois voltar para o clube. Já está provado. O que o Léo Maná vai fazer no Criciúma, Marcelo. O Léo Maná vai para o Criciúma até o final do ano, disputar a Série B, e aí volta para ver se volta com mais cancha, digamos assim, né? Que é a palavra que se usa. Perfeita a colocação do Silvinho sobre a falta de competitividade do elenco. João Paulo BH. Só ficar falando de base, ô Belo, acabaram com a base do Corinthians, não é de hoje. Foi Claudinei, essa turma. Acabaram com a base do Corinthians há muitos anos. Não existe um trabalho profissional. É que o Corinthians é tão grande, que de vez em quando sai lá um jogador, né? Como saiu lá, o menino, pô, eu sempre esqueço o nome do menino que foi pra França lá, pô, tá lá. Sai lá jogadores, mas tu jogador nota 6, nota 6,5, um nota 7, sai lá um Pedrinho, né, lá do nosso Will Dantas. Aí de vez em quando sai lá um jogador, é Pedrinho, o Will Dantas, que diz que o Pedrinho joga mais que o Estevão, né? O Moscardo tá tentando. Moscardo, então sai jogador, nota 6,5, um Obrigado, 7. Jones, Anderson, Então, o Thiago. Corinthians é muito grande, então acaba saindo, mas é muito pouco. Aí você vai ver lá quanto. Aí os caras vão lá, forma 1 ou 2 jogadores por ano, os caras vão vender 1 bilhão. Né? A gente. O Will Dantas fala que o Pedrinho é melhor que o Estevão. Falou em entrevista, acho que pro Benjamin. Eu vi, pro Ben, eu vi. A captação do Corinthians é péssima. Não existe. Trabalho de captação, que é o antigo olheiro, é péssimo. O trabalho não é profissional, né? Isso aí é esquema pra cacete. É contratos para padrinho, para amigo, para não sei quem, para conselheiro. Precisa começar de novo, precisa fazer uma limpeza daquelas lá, mas trazer profissionais. Fazer o que o Rival fez lá, muitos anos lá, com o Paulo Nobre lá. Vocês querem ser o Flamengo quer ser o outro? Não é quer ser. É práticas de mercado. Você tem que olhar os cases de sucesso. E os caras, hoje o pouco é um case de sucesso em questão de trabalho de base. É duro a gente ter que admitir aqui.